Hoje eu quero te mostrar de que forma que você consegue transformar a sua história e as suas vivências em conteúdo e monetizar com isso. Eu vou contar para você um pouco da minha história, de como foi que eu transformei em um canal sobre rotina familiar em monetização e eu consegui criar várias fontes de renda com base naquilo ali. Esse aqui é o canal Você Monetiza. E aqui você aprende a construir novas fontes de renda, principalmente através do conteúdo e dos ativos digitais. Existe uma tendência de vídeos aqui no YouTube onde fala o seguinte: documente a sua rotina, grave a sua rotina, grave aquilo que você vive no seu dia a dia. Isso é muito interessante, é muito legal. É conteúdo que conecta as pessoas, porque as pessoas estão cansadas aqui na internet de acompanhar apenas influenciadores e pessoas que vivem uma realidade muito diferente da delas. E quando pessoas comuns, assim como eu, assim como você, começam a postar o seu dia a dia, a sua rotina, os seus perrengues, as suas dificuldades, aquele tipo de conteúdo ele conecta emocionalmente com as pessoas que estão em uma situação parecida. Então, é sim uma excelente oportunidade para quem quer começar a gravar conteúdo aqui na internet. Só que tem alguns pontos que a gente precisa observar nessa situação. O primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante, é você tomar cuidado com aquilo que você vai expor da sua vida e da sua realidade. Nem tudo precisa ser postado, nem tudo precisa ser compartilhado, principalmente coisas mais íntimas, coisas mais delicadas. E aqui eu quero contar para vocês um pouco de como foi a minha história criando conteúdo em um canal onde eu compartilhava parte da minha rotina e acabei expondo assim algumas questões familiares, algumas questões mais pessoais, e hoje eu tomo bastante cuidado sobre isso e também falo para as pessoas que eu ensino, também falo para essas pessoas tomarem bastante cuidado em relação a isso. Em 2020, acho que foi 2020, 2021, a minha família, eu e o meu ex-marido, compramos um pedaço de terra que a gente queria transformar em um sítio. Gente, era um lugar lindo, era uma terra assim muito bonita, na beira da lagoa, tinha muitas árvores, tinha um açude, e a nossa ideia, o nosso sonho era transformar aquilo em um sítio. E nessa época eu já tinha um canal monetizado aqui no YouTube em um outro nicho, e eu vi que tinha pessoas que gostavam muito daquele tipo de conteúdo aqui no YouTube. Eu gosto muito de pesquisar o que as pessoas assistem, qual é o tipo de conteúdo que conecta. Então, assim, eu já estudo o comportamento do público nas redes sociais, principalmente no YouTube, já desde 2019, que foi quando eu comecei a criar conteúdo e quando eu comecei a monetizar aqui nessa plataforma. Então, pesquisando, eu entendi que tinha muitas pessoas que gostavam de acompanhar esse processo, sabe, de transformar algo do zero. E aí eu tive essa brilhante ideia, e sim, gente, foi uma ideia brilhante, né, porque eu consegui monetizar, eu consegui ganhar um dinheiro bem legal com aquele canal, mas tem um outro viés que é o ponto que eu tô falando aqui para vocês, que é sobre a exposição. Então ali a gente começou a compartilhar a limpeza do terreno, cortando algumas árvores, limpando ali, limpando a parte da lagoa, e a gente foi compartilhando e as pessoas de fato se conectaram muito com aquele conteúdo. E esse canal foi muito interessante porque eu consegui monetizar ele com 21 dias. Então, como eu já tinha monetizado o primeiro canal, eu já tinha aprendido como trabalhar com o YouTube, toda a parte de configuração, de SEO, né, que são as ferramentas de otimização para que as pessoas encontrem o nosso conteúdo, e eu desenvolvi uma estratégia e apliquei naquele canal, que foi assim o meu canal piloto para aplicar aquela estratégia que eu tinha criado. Eu precisava validar aquela estratégia. Então, do dia que eu postei o primeiro vídeo no canal até o dia que eu atingi as 4.000 horas e os 1.000 inscritos, que foi mais ou menos ali pelos mesmos dias, foram 21 dias com aquela estratégia. Então, assim, eram muitos vídeos, edição simples, era tudo muito simples. A gente aparecia assim de forma bem natural mesmo, a gente procurava ser o mais natural possível e aquilo gerou bastante engajamento, a gente conectou muito o público. Então, dali, eu consegui a monetização do AdSense, né? Eu recebia pelas visualizações e eu fui criando novos negócios. Então, como tinha muitas pessoas daquele nicho que também tinham canais no YouTube parecido e não conseguiam monetizar, muitas pessoas vinham nos comentários e depois no Instagram, também consegui crescer bastante no Instagram daquele perfil. As pessoas me procuravam: como que tu fez para monetizar tão rápido?
Como que tu faz para conseguir as visualizações? Como tu faz para conseguir os inscritos? Com aquilo ali, eu gravei um curso bem básico, bem simples, como acho que o nome era 10 passos para você monetizar o seu canal o mais rápido possível. Era Desafio YouTube 1.0, 10 passos para você monetizar o seu canal. Então eu vendi, comecei a vender o curso Como Vender com o YouTube. Então foi a segunda forma de monetizar. Outra forma que eu monetizei ali era através de produtos. Como a gente estava era um sítio, né? A gente vendia bastante a questão da rotina rural, da vida no campo, e a gente tinha bastante, a gente passou a beneficiar a madeira de pinos. Eu tive a ideia de criar uma loja online, uma loja virtual para vender os produtos que a gente produzia. Então a gente não só produzia produtos de pinos, madeira pinos, mas também de madeira de demolição. E a gente criou uma loja virtual, uma loja online, onde a gente vendia os nossos produtos para todo o Brasil. E naquele canal eu fazia lives de vendas. Às vezes eu ficava 1, 2, 3 horas em live de vendas mostrando os produtos e as pessoas comprando, e depois, durante a semana, eu organizava os pedidos e despachava aí para todo o Brasil. Então foi muito legal aquela experiência, porque eu consegui monetizar, eu consegui aprender muita coisa naquele canal sobre fidelizar a audiência, sobre venda de produtos, como desenvolver um relacionamento com a audiência mesmo à distância. Só que com isso, eu passei por um processo de divórcio. Então, aquela pessoa que aparecia naquele canal, que estava ali comigo, compartilhando a vivência, compartilhando as dificuldades, os problemas, as vitórias, a gente acabou se divorciando. E com isso, a audiência acaba se dividindo, sabe? Porque quando você, e esse aqui é um ponto muito importante, quando você decide contar a sua história na internet, documentar a sua vida, as pessoas que estão do outro lado, elas entendem que elas podem sim dar opiniões, que elas podem dar pitaco na sua vida, e tá tudo bem. Para mim era bem legal, eu tinha uma forma muito tranquila de me relacionar com os seguidores, né? Tinha muitas sugestões que eram absurdas, tinha haters também que vinham ali e falavam coisas absurdas, mas tá tudo bem, porque quando a gente decide que a gente quer criar conteúdo na internet, que a gente coloca a nossa cara ali para a pessoa e a gente fala sobre determinado conteúdo e a gente deixa ali os comentários, a gente pede para a pessoa comentar, a gente está disposto a receber aquilo que vier. Claro que coisas que são desrespeitosas, né? Ou a gente bloqueia o comentário, ou a gente exclui, enfim. Mas a gente precisa ter essa noção. Então, quando você decide compartilhar a sua história, documentar a sua vida e a sua rotina, você precisa ter esse cuidado, tá? Então, assim, hoje eu não vejo nada de errado você criar um canal e você compartilhar a sua rotina de dona de casa, por exemplo. Mas tem alguns assuntos mais delicados que não são legais de você trazer, sabe? Porque vai gerar algum desconforto, algum incômodo. Então, o que eu recomendo para você? Você vai compartilhar a sua rotina? Compartilhe a sua rotina. É um conteúdo que conecta e você consegue monetizar de outras formas. Se você é dona de casa, você posta ali, você preparando seu almoço, você levando os filhos para a escola, tudo com cuidado, gente, sem compartilhar locais, sem compartilhar nomes, não exponha os seus filhos. Então, assim, se você compartilha essas coisas, você consegue também, por exemplo, trabalhar como afiliada e divulgar links de produtos. Uma panela que você usa, um eletrodoméstico, um micro-ondas, uma lava-louça, um fogão, um robozinho aspirador, um equipamento eletrônico, uma televisão, o que você tiver, desde coisas pequenas até coisas maiores, você consegue fazer divulgação desses produtos e você consegue vender através de link de afiliado. Então, use o compartilhar a sua história, use o compartilhar a sua rotina de uma forma mais eficaz, sabe? De uma forma mais inteligente. Acho que essa é a palavra, mais inteligente. Compartilhe a sua rotina, mas pensando no que você está vendendo ali. Quando a gente cria conteúdo na internet, eu parto da opinião é que eu estou vendendo alguma coisa. Tudo o que eu posto tem uma estratégia. Por exemplo, no último sábado eu tive um grupo de mentoria presencial aqui e eu falei para as meninas, tudo que eu posto é com estratégia. Até no meu perfil pessoal no Instagram, o stories que eu posto é com estratégia. Lá no meu perfil pessoal no Instagram, eu direciono mais para mulheres que já estão com mais de 40 anos e precisaram recomeçar a sua vida depois de um processo de divórcio. Eu sou estudante de direito, estou quase me formando, então eu ajudo mulheres
nessa área, para que elas conheçam os seus direitos no processo de divórcio, para que elas consigam desenvolver novas fontes de renda, que é o que eu faço também aqui no YouTube. Então, o meu conteúdo lá, o stories que eu postar, não é aleatório, sabe? É para motivar alguma mulher. Então, eu gosto muito de postar eu dentro da sala da faculdade. E eu sempre trago alguma mensagem no sentido de, nossa, eu tô aqui, tá difícil a minha jornada, mas eu não vou desistir, eu vou seguir no meu objetivo. Então, para inspirar outras mulheres aquilo. E lá no link da minha bio tem o link do meu curso. Então, tudo que a gente posta na internet tem que ter uma estratégia, tem que ter uma motivação. A não ser que você é a pessoa que quer simplesmente postar para aparecer ou para mostrar alguma coisa. Mas se você está aqui nesse vídeo, aqui nesse canal, o nome desse canal é Você Monetiza. Então eu quero que você aprenda a monetizar o seu conteúdo e você pode monetizar a sua rotina. Mas tome alguns cuidados, não exponha aquilo que não deve ser exposto. Então, assim, coisas que você pode compartilhar da sua história e da sua jornada. Por exemplo, passei por um processo de divórcio. Você não precisa contar detalhes daquela situação. Eu precisei, gente, falar, e aconteceu uma coisa muito interessante comigo, porque quando a gente se separou e a gente vinha trazendo conteúdo, o nosso público era muito, muito engajado mesmo. Do nada, bum, eu sumi, eu parei de postar, era eu que fazia todo o gerenciamento do canal, era eu quem postava, era eu quem editava, era eu que respondia os comentários, era eu que fazia a parte das vendas, eu que mandava os produtos, enfim, eu era assim a parte mais, eu era assim o cérebro daquele canal. Então eu parei de postar, eu me mudei de cidade, enfim, eu estava passando por um momento muito delicado e eu parei de postar. E eu dei o azar de quando eu saí de lá e eu parei de postar, foi na época daquelas enchentes que deram lá no Rio Grande do Sul. E o nosso sítio era no Rio Grande do Sul. Então muitas pessoas vieram nos comentários, vieram no direct, começaram a mandar mensagem: vocês estão bem? Aconteceu alguma coisa? Vocês morreram? Vocês perderam tudo? Nos deem notícias, vocês precisam de ajuda, a gente manda Pix para ajudar. Então assim, as pessoas assim começaram a procurar muito a gente e a gente, né, sumido. Eu desapareci do canal. E aí eu me senti na obrigação de vir e dar um pouco de satisfação para as pessoas, pelo menos para tranquilizar, para deixar claro que a gente não tinha sido afetado pelas enchentes, que a gente não estava precisando de dinheiro, que a gente não estava precisando de ajuda naquele sentido. E com isso eu precisei trazer um vídeo explicando, olha, a gente se separou, eu saí de lá, eu lutei bastante pelo casamento, aconteceram várias coisas que vocês não sabem que aconteceram nos bastidores, então eu tive que minimamente expor uma parte da minha vida que eu não queria expor, que eu não queria falar. Então, se você está compartilhando algumas coisas, em algum momento você vai precisar compartilhar, tá? Só que com isso daí, né, como diz o ditado, eu fiz do limão uma limonada. Então, eu passei a criar conteúdo para mulheres que precisavam recomeçar, que passavam por um processo de divórcio. E como que eu comecei a criar isso? Porque nos comentários daquele vídeo, onde eu vim explicando o porquê do sumiço, muitas mulheres, a gente teve assim quase 1000 comentários naquele vídeo. Então, assim, muitas mulheres se identificando com a minha situação, grava conteúdo sobre isso, explica mais sobre isso e tal. E com isso eu, né, fui lá para o outro canal e comecei a criar conteúdo nesse sentido. Aquele canal que antes era focado em postar rotina do sítio, dia a dia rural, cuidando dos animais, das galinhas e construções e reforma, fazia faxina também. Então, assim, aquele canal eu dei uma reformulada nele, porque daí aquela outra pessoa, né, não autorizava mais o uso da imagem dela no canal. E então, assim, eu privei todos os vídeos e dei uma nova cara para aquele canal e passei a criar conteúdo de outra forma. Como o nome do canal é Família no Sítio, eu passei a criar conteúdo de turismo rural, ecoturismo rural. Então eu fiz algumas parcerias com pousadas rurais, com sítios que são abertos ao público e então eu visitava esse local, ficava hospedada no local e fazia a divulgação. Então foi outra forma que eu monetizei aquele canal. Hoje ele está assim meio paradinho, mas eu quero retomar então eu quero retomar a criação do conteúdo bem focado nisso, em turismo rural, em ecoturismo, em hospedagem rural, porque aquele público daquele canal se conecta com isso. Percebe que eu continuei usando o mesmo canal,
o nicho parecido, o mesmo público, mas eu ressignifiquei aquele canal de forma que eu não precisasse mais expor tanto a minha vida e a minha rotina. Então, você consegue criar conteúdo sim, documentando a sua jornada, documentando a sua história, compartilhando só aquilo que realmente é relevante sem expor demais a sua vida. Sempre que você cria um conteúdo, você precisa estar compartilhando algo que você gosta, algo que você sabe, que você se sente à vontade em falar e em fazer, e entender que do outro lado tem alguma pessoa que vai se interessar por aquele tipo de conteúdo. Então, com esse vídeo, eu quero sim te incentivar a documentar a sua história, a postar sobre a sua vida, a documentar a sua jornada, mas com prudência, com cuidado, para não expor aquilo que não precisa ser exposto.